Estamos vivendo o desafio do século. Como aumentar a produção de alimentos protegendo o meio ambiente? Como abastecer uma população crescente que alcançará 10 bilhões de habitantes até 2050, preservando os recursos naturais e produzindo com sustentabilidade? Em estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, para atender essa demanda de alimentos, precisaremos aumentar a produção em até 70%, mas com um acréscimo de apenas 20% na área plantada. Esse número de seres humanos representa uma pressão enorme sobre os recursos naturais do planeta. Toda a população necessita de moradia, transporte, saúde, energia elétrica, combustíveis, mas, acima de tudo, comer várias vezes ao dia. Como prover alimentos de forma saudável para todos os habitantes do planeta, de modo que o meio ambiente não seja mais prejudicado e ainda melhorado? São tantos questionamentos. Tecnologia viva que transforma a agricultura. Uma série sobre controle biológico. No episódio anterior, mostramos como a vida começou na Terra, a descoberta dos micro- e macro-organismos como método de controle biológico. Imagine controlar as pragas e doenças agrícolas com a própria natureza, usando inimigos naturais, como insetos benéficos, fungos, vírus e bactérias. No episódio de hoje, Universo Micro. Hoje vamos conhecer um pouco desse fascinante mundo dos seres microscópicos e saber como são desenvolvidos os microbiológicos. É aqui no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento onde tudo começa. São estudados vírus, bactérias, fungos e insetos que podem ser utilizados na lavoura. Tiago, como é que vocês fazem esse desenvolvimento dos macro e micro-organismos? Na verdade, é dentro do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento que a gente consegue entender melhor o que a natureza está nos proporcionando. Então a gente tem que entender a interação que um ser vivo tem dentro do universo, aí, dentro do nosso planeta, qual que é o papel que cada um está cumprindo dentro da natureza, e a gente consegue, então, com isso, produzir produtos que ajudam muito o agricultor no final. E basicamente o que a gente tem aqui, então, nessa primeira linha a gente tem bactérias, aqui a gente tem alguns fungos, temos fungos entomopatogênicos, temos alguns fungos com propriedades fungicidas e nematicidas, e a gente tem bactérias que têm propriedades bactericidas, fungicidas e até mesmo de promotoras de crescimento, né? Elas são fixadoras de nitrogênio. E aqui a gente consegue ver, assim, a olho nu, a doença e o fungo combatendo a doença. A pesquisa requer tempo. Geralmente leva-se de 8 a 10 anos desde a identificação de um micro-organismo, um novo agente, até que ele seja desenvolvido e se transforme num produto tecnológico. Os micro-organismos que foram selecionados para chegar em larga escala passam por aqui, onde a Isabela faz todos esses testes, né? Explica pra gente como funciona toda essa formulação para dar certo no final e chegar para o produtor rural conseguir fazer ali a aplicação na lavoura. O nosso processo de pesquisa e desenvolvimento ele é bem complexo e existem várias etapas dentro dele. Sendo primeiro a seleção das melhores cepas dentro das espécies fúngicas que a gente vai trabalhar, ou bactérias ou vírus, enfim.
Depois que a gente seleciona aqueles que são virulentos e que têm um potencial de controle da praga, nós precisamos entender aqui no laboratório se ele também se adequa à produção industrial, porque cada espécie tem uma necessidade diferente e a gente não pode tratar todos como sendo a mesma coisa. As nossas formulações, elas precisam estabilizar esse ser vivo ali dentro do frasco para que ele chegue numa boa qualidade para o produtor. Então, a gente não pode coletar um micro-organismo do campo, produzir ele aqui e devolver ele com outras características, né? O que a gente quer é devolver a natureza para a natureza da forma que a gente encontrou. E como garantir essa qualidade em uma produção em larga escala? É para a indústria de micro-organismos que eu vou agora. Eu estou aqui numa indústria de microbiológicos, onde são produzidos os bioinsumos para entender melhor como acontece esse processo antes de chegar o produto na lavoura. E quem vai me explicar é a Juliana, né? Juliana, me fala um pouquinho, como é produzido um biológico? A gente tem 3 micro-organismos que são específicos para combater insetos praga na agricultura, e o tricoderma, que é o outro micro-organismo, o 4º micro-organismo, que ele é utilizado para combate de doenças. Então, ele é aplicado no plantio, durante o plantio, tratamento de sementes, para combater outros fungos, outros micro-organismos que causam doença na planta. Todos esses 4 que são produzidos aqui são fungos. Os 4 são fungos, exatamente. E são esses que estão aqui atrás. Vamos dar uma olhadinha? E me explica um pouco, Juliana, né? Olhando aqui, arroz. Por que arroz? Isso. O arroz, ele serve como substrato realmente para desenvolvimento do micro-organismo. Onde aí sim ele vai produzir a estrutura do fungo que nos interessa, que são os esporos, né? Que é essa estrutura que depois, no final do processo, a gente vai conseguir separar do arroz. Então, aqui a gente tem uma amostra de tricoderma em desenvolvimento, tá? E hoje, qual é o maior desafio dentro da indústria? O maior desafio dentro da indústria é realmente conseguir produzir em larga escala, né? Então, hoje a gente está falando aí de aproximadamente 150 a 200 toneladas de esporos, de ingredientes ativos desses 4 micro-organismos por ano, e acompanhar esses avanços, esses saltos que o mercado vem tendo. Então, nos últimos 3 anos, a nossa média de crescimento aqui na indústria ficou na faixa de 90%. Aqui na fábrica, Danilo, está embarcada toda a tecnologia que deixa possível esse bioinsumo chegar com uma qualidade maior no produtor rural. Sim. Na verdade, quando a gente pensa em bioinsumos ou biodefensivos, a grande tecnologia da produção ou na utilização está no processo fabril e no processo de formulação. Formulação protege esse fungo e traz propriedades que vão auxiliar o fungo a exercer o seu papel. O processo todo é muito complexo para que o resultado final seja um produto formulado que seja de fácil aplicação no campo. Logicamente, a gente capacita o agricultor para que ele possa não só identificar o nosso como melhor, mas saber escolher no mercado o que entrega para ele resultado e o que não entrega resultado. Durante esse episódio, ouvimos muito a importância da formulação para a boa atuação dos microbiológicos. E você sabe a que se refere? A formulação de biológicos busca manter a sobrevivência de micro-organismos sensíveis à radiação solar, substâncias químicas, altas temperaturas, pH e umidade. E para que eles consigam superar essas adversidades, pesquisadores como a Isabela Gotti, por exemplo, desenvolvem substâncias compatíveis com os micro-organismos vivos, analisando viabilidade, crescimento e reprodução. Olha só. Aqui o que a gente tem é o esporo que acabou de sair da fábrica, e o que a gente precisa é transformar esse ingrediente ativo aqui, esse esporo do fungo, no produto que a gente tem hoje.
Então, com a formulação que a gente tem hoje, ela consegue se misturar na calda, sem formar nenhum precipitado, sem formar um entupimento de bico. Então, depois da calda pronta, a gente faz a pulverização no campo. E o que a gente tem como resultado? Se nós olharmos aqui, essas plantas que foram tratadas com tricodermil, a gente tem aqui plantas de soja, onde nós coletamos as raízes. Aqui é uma planta que não foi tratada. Então, aqui a gente não teve a ação do produto. Esse é só um recorte do imenso trabalho quando se fala em controle biológico. No próximo episódio, a gente vai ver como são desenvolvidos os macrobiológicos. Até lá!